Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Neste canal eu vou trazer muitas pessoas com vários assuntos diferentes, diversificados para o nosso entretenimento e para a nossa informação. São várias pessoas, muita coisa interessante para acontecer. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um grande amigo pessoal e um empresário muito bem sucedido. Hoje eu converso com Leonardo Saldanha, da Movix. Bom dia, Léo. Muito obrigado por aceitar esse convite e por estar aqui para a gente fazer esse bate-papo legal. Ô Bruno, obrigado, viu, por ter convidado, por me receber. A casa tá linda, o estúdio perfeito, né, com muito bom gosto, tudo de muita qualidade. Desejo sucesso aí, viu, no canal, na audiência. Espero poder contribuir. As portas estão abertas. A gente não tem isso, não. As portas estão abertas para você sempre. Léo, tanto eu quanto você viemos de uma cidade pequena, a gente teve muita reviravolta na nossa vida. Você passou por muita coisa. Conta pra gente da época aí de ensino médio, depois faculdade, teve uma viagem aí para os Estados Unidos que teve uma reviravolta muito boa na sua vida. Verdade. Fala pra gente, por favor. Ô Bruno, é até bom, né, a gente falar dessa época, a gente lembra com muito saudosismo. Para quem não sabe, aí, né, sou minha família toda de Pitangui, apesar que eu nasci em Belo Horizonte, viu? Morei até os 10 anos de idade aqui, mas meus pais, a família toda, né, de Pitangui, nós voltamos para Pitangui e moramos lá. Mas eu fiquei lá também por exatos 10 anos, depois voltei para Belo Horizonte. Para trabalhar, né? A gente fala isso muito, que apesar de ser uma cidade maravilhosa para a gente morar, tudo ainda precisa melhorar muito a questão de oportunidade profissional, né? Para todo mundo. Então, a gente vai em busca do sonho, aquela coisa, e estudando, dedicando, e conseguimos vir aqui para Belo Horizonte. Até te interrompendo, aí você falou de família. Sua família, eu tenho amizade com eles há muitos e muitos anos. Um abraço aí. Eu tenho que agradecer muito, sabe? Tudo que eu tenho hoje, né? A formação que eu tenho de caráter, de persistência, de busca mesmo, né? De evolução, a gente estava até conversando muito sobre isso, né? Essa parte nossa espiritual também tem que andar muito junto com as atitudes que a gente tem na vida, né? Eu devo muito a meus pais, sabe? Então, assim, são exemplos mesmo, é um tesouro que Deus colocou na minha vida, aqui nessa terra, para me ajudar a trilhar os caminhos aí de crescimento. Então, assim, um abraço para a mamãe, para o papai. Senão a gente ganha puxão de orelha lá depois. São, assim, pessoas maravilhosas, você conhece. Demais. E nós temos essa amizade, né, há tanto tempo, né? Nossa. Eu lembro que eu acho que eu te conheci, eu deveria ter uns 12 anos, 13. Por aí, viu? Por aí. Hoje eu já tô com 47. Olha, não parece não, mas... A gente vai evitando algumas falas, a idade, né? Uma delas, mas a gente tá bem para a idade que a gente tá, né? Assim espero, sabe? Mas aí já vão mais de 30 anos, né, de amizade aí. Vão mesmo. Que a gente conhece as famílias e Pitangui marca a nossa vida, né, nossa história, nossa trajetória. Mas realmente, assim, sair de Pitangui, né, para vir para a capital sem nenhuma suporte, assim, de referência, começar um negócio, é um case, né, para se contar. Eu fico muito agradecido, sabe, de ter conseguido construir isso aí. Desde a época que a gente estudava lá, né, fizemos científico, nós já tivemos aquela coisa com o inglês, né, você também, estudamos com o Carlos Wagner, bacana demais, né, Isso. Gente fina que nos deu aquela introdução ao inglês. Um abraço para o Carlos Wagner. Um abraço para ele, gente finíssima. Desde aquela época, estudando, aprofundando no inglês e com os cursos, entrei para a minha faculdade, passei lá, a gente tinha aquela dificuldade que a Pitangui não tem, né? Então, a faculdade, então eu tinha que... trabalhava durante o dia em Pitangui, à noite ia para Divinópolis, que é a cidade próxima, né? 60 quilômetros ali, fazia o curso, voltava, e fazendo o curso de Direito.
Você podia escolher 3 ali na região, né? Que era letras, contabilidade e direito. Não tinha mais nada. Aí ficava mais difícil. Depois foram aparecendo outras oportunidades, né? De curso. Mas na minha faculdade de Direito, chegou num momento assim que eu estava... a gente fala que é o divisor de águas no Direito, o 3º ano ou 6º período, sabe? Que começam a vir algumas matérias mais específicas e até ali no 3º ano você fica assim, vou seguir ou não vou? E eu tranquei a matrícula nesse final do 3º ano e fui viajar para o exterior. Eu lembro que eu cheguei na faculdade numa dúvida, sabe? Se eu viajava ou não viajava, e tudo vai acontecendo. Eu li na frente da faculdade tinha uma banca de revistas, e eu comprei uma revista, pode pedir o patrocínio, nem sei se tem hoje, né? Você S.A. Tinha uma reportagem na capa, falando assim, o dia que eu fui lá para trancar, eu, naquela dúvida, eu olhei a revista, estava assim, de um rapaz que trancou matrícula, foi para o exterior, estudou, aperfeiçoou no inglês, voltou e estava sendo disputado por algumas empresas para trabalhar pela facilidade que ele tinha com línguas e tudo. Falei assim, isso aqui é um sinal, não tem como. Fui lá e tranquei a matrícula. Aí viajei. Foi assim, para mim, cara, abriu os horizontes, né? Eu tive aquela explosão na minha mente de conhecimento, de tudo. O inglês que a gente já falava, já estudava, mas não estava com aquela fluência de conversação. Destravou. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 6 meses lá no intercâmbio, né? Voltei para Pitangui e fui terminar a faculdade. Faltavam 2 anos para concluir. Quando cheguei lá, no primeiro dia de aula, primeira aula que eu tive, um start. Foi de DIP, Direito Internacional Público. Um professor que também marcou muito a minha vida, que é o Fernando Guilhom, gente finíssima, me instruiu muito aí nessa parte. E ele entrou dando uma aula de Direito Internacional, eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar dessas coisas, e fiquei maravilhado, sabe? E nessa questão toda, teve uma competição de direito internacional que envolve todas as faculdades do Brasil. Eu entrei para a equipe da faculdade para representar a FADOM, lá de Divinópolis. Era uma turma com 5 pessoas, que teve uma série de entrevistas, selecionou na faculdade, devido à facilidade do inglês, né, de conversação, abriu essa porta. Entrei para essa equipe, participei 2 anos consecutivos dessa competição. No primeiro ano, nós não ganhamos a primeira colocação, ficamos em 4º lugar nacional, e depois, no segundo ano, ganhamos a primeira colocação nacional. E aí fiz uma viagem representando a faculdade no exterior, tudo pago pela FADOM. Falei assim, recuperei todo o investimento da faculdade, né, com a viagem. Mas foi uma competição maravilhosa, aí foi do nível mundial, né? E é um júri simulado, sabe? Totalmente, todo em inglês, que coloca uma disputa de territórios entre países, similar ao que está acontecendo na Ucrânia e Rússia aí, mas no caso específico era esse, né, no ano que eu participei. E aí a gente tinha que apresentar argumentos a favor e contra, né, representando um país e outro, era sorteado na hora lá, e as equipes competiam entre si nessa hora, sabe? Então, foi uma experiência maravilhosa. E isso, eu ganhei uma projeção, tanto dentro da faculdade, quanto na cidade interior tudo pequena, né? Então, todo mundo comentava isso lá, que viajou, representou, está destacando, né? Cheguei a ganhar algumas indicações na Câmara, aqueles negócios lá de cidadão honorário, né? Mérito legislativo, essas coisas, porque leva o nome da cidade, tá? O nome da faculdade. E aí eu lá em Pitangui formei, e me toca o telefone um dia, um amigo meu, conterrâneo nosso, que é o Rodrigo, do Júlio Carrocerias. Um abração, Rodrigo. Um abração, gente grande demais. Pessoa, Nossa, inteligente pra caramba. Maravilhoso, gente finíssima. E aí o Rodrigo falou assim, Léo, deixa eu te contar, você participou de Direito Internacional, trabalha numa empresa aqui em Belo Horizonte, e essa empresa é o seguinte, está precisando de fazer um contrato internacional de transferência de tecnologia. Ela já fabricava um equipamento rastreador, ele queria produzir aqui no Brasil. Então foi na China, conversou, queria trazer isso, e precisava de contratar alguém para fazer esse contrato.
E estava olhando, mas tinham poucos escritórios, até em Belo Horizonte, que trabalhavam com essa parte de direito internacional. Eu entrei como estagiário para fazer isso, aceitei o desafio, não foi fácil, tive que pesquisar muito, não tinha internet tão fácil quanto é hoje, né? E comprando livro na Câmara de Comércio de Paris, vindo pelo correio, estudando material, montando cláusula, conversando com os professores, fim de semana procurando, e consegui fazer o contrato. O pessoal ficou super satisfeito. Daí iniciou a minha trajetória nesse mundo do rastreamento veicular. Então foi muito interessante. Você vê como que uma coisa puxa a outra, né? Não cai no colo. Não cai no colo. Você provoca alguma coisa para acontecer. E dali para frente você vai trilhando. Eu acho assim, né? Deus enxerga, né? Cada um tem um propósito nessa vida, na minha visão. Enxerga o potencial, vai te dando as oportunidades e você vai... Tudo depende de muito esforço, né, Bruno? A gente encontra inúmeras dificuldades. E é contínuo, né? Contínuo. Não para, não. A evolução é constante. Cochilou, o cachimbo cai, né? A gente sabe. Então, assim, você não pode parar. É constante essa evolução. Mas então, me encaixei nessa questão aí, fui trabalhar para essa fabricante de equipamentos, no meio do caminho, claro, né? Me casei, tenho 2 filhos hoje, um abraço para minha família, para minha esposa, linda, maravilhosa, te amo. Um abraço para a família do Léo também. Benício e Henrico, 2 meninos, assim, formidáveis, graças a Deus, sabe? O Benício com 13 anos, o Henrico com 7. E aí, na sequência... Trabalhei para essa empresa durante 7 anos. Da área jurídica, eu migrei para a área comercial, porque eu já fazia todos os contratos, já fazia tudo ali. Comecei a ter uma facilidade, sabe, de participar das reuniões, que eram projetos específicos, e aí entrar nas negociações, comecei a entender do processo de fabricação do equipamento. Então, me deu um embasamento técnico muito bom e aquela parte de convivência, né, com os empresários me ajudou muito nessa caminhada comercial. Então, me tornei gerente comercial de vendas nacional dessa empresa e comecei a vender para todas as empresas de rastreamento do Brasil que compravam esse produto para instalar em veículos e monitorar a frota. Daí... veio essa rede de contatos e tudo, até que num determinado momento eu decidi montar a minha própria empresa de rastreamento veicular. Mas assim, igual nós falamos, muito difícil, porque eu estava em Belo Horizonte, capital do estado, na minha família não tem ninguém que mexia com isso, ninguém que era empresário aqui que poderia me ajudar de alguma forma, indicar uma frota de veículos, nada. Comecei do zero. Enquanto está fazendo faculdade, eu espero que os alunos tenham essa coragem, comecem a desenvolver aquilo naquele instante, o que vai precisar lá na frente, Exato. Sem medo. Você saiu do Brasil, ficou uma temporada, uma cultura totalmente diferente, mas que veio só para agregar. Exato. Então, esse medo, o frio na barriga, serve como impulsionamento ali. Eu vou te falar, Bruno, vários momentos, sabe? Por exemplo, eu mesmo lá no exterior, né? Eu falo assim, todo mundo que hoje às vezes é mais fácil, porque você liga de vídeo, você conversa, tá tudo muito próximo. Mas antes não tinha isso, então às vezes eu ficava, cara, 15 dias, 20 dias sem ligar, sem ouvir a voz dos meus pais, sem ter ninguém que eu conhecia lá. E aí dava aqueles momentos que você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu voltar. Mas você vê que a persistência, a resiliência, né, tudo contribuiu. Então, assim, tem coisas que a gente tem que fazer. Chega a hora, você sente aquela certeza, sabe? O chamado mesmo para fazer, e tem que fazer. E claro, né, orar a Deus, perguntar, pedir esse direcionamento, né, para que você tenha paz no seu coração, para que as coisas aconteçam. Então, assim, isso sempre me guiou muito, me deu direcionamento e foi aonde eu consegui trilhar esse caminho aí. E tinha um propósito mais à frente, né? Então,
consegui montar essa empresa, peguei todo o meu acerto na época, né, de dinheiro que eu saí na época, falei assim, nossa, eu compro um negócio, um apartamento, ou não, vou montar uma empresa, arrisquei, tem que arriscar, Bruno, é meio que proporcional, sabe? Então, mas assim, um tiro no escuro, porque abri a empresa, fiz um investimento, contratei colaboradores, sem ter R$ 1 de receita, sem saber quem seria, se eu conseguiria cliente ou não. Foi sem ter o plano B. Ou vai, tem que dar certo. Mas as coisas vão caminhando, Deus colocou pessoas muito boas, né, junto comigo. Um dos nossos amigos em comum, que é o Márcio Pacelli, queria mandar um abração para ele. E ele começou também a mexer muito com essa parte comercial, abraçou a causa, vou representar seu produto aqui. Aí conseguimos abrir um cliente, fomos trabalhando, aí daí já fui expandindo, né, conseguindo mais consultores de venda e tudo. E aí a empresa decolou, consegui passar aquela barreira do vai ser viável ou não vai, né? Ainda não estava ganhando dinheiro, mas pelo menos a coisa fluiu. Consegui colocar a marca no mercado, até então se chamava Ravitec, que vem de tecnologia em rastreamento automático de veículos. Aí montamos os produtos, vai testando o que é que dá certo, o que é que não dá, até que nessa coisa de mercado, de conhecer pessoas, e esbarra daqui com uma empresa, esbarra com outra, eu já tinha vendido para todas as empresas, equipamento, né, de rastreador para todas as empresas aqui de Belo Horizonte, de São Paulo, de tudo, então conhecia a maioria dos empresários do segmento. Aí foi surgindo algumas oportunidades de fazer parcerias. Eu acho que parceria é um negócio que soma muito na vida da gente. Tem algum momento que andar sozinho, ele é importante, você ganhar um chão. Tem gente que já dá, vamos falar, não é bem sorte não, mas é a palavra mais utilizada, de encontrar o sócio ou a sócia ali logo de início, já dá tudo certo, mas tem pessoas que precisam de dar os primeiros passos com convicção, aprender a dar a cara a tapa, e ali na frente, quando já está pedindo para crescer além do que já tem, Exato. Aí precisa da chegada. Também é um negócio, sabe, Bruno? As parcerias, você tem que ter muita cautela, sabe? Tem que analisar com muito cuidado. Tem parceria que te impulsiona, tem parceria que te dá uma rasteira, né? Então você tem que ficar atento. Tive parceria de todo jeito, você imaginar, né? Algumas não tão boas, outras, né, excelentes, digamos assim. Mas na época que eu montei a Ravitec, tive um sócio que foi o Fernando Brandão. Abraço, Fernando. Tivemos durante um tempo aí essa sociedade na Ravitec, ele desenvolveu uma plataforma de rastreamento e depois Deus, assim, encaminhou tudo, né, de contatos aí, que a gente conseguiu fazer uma fusão com uma empresa maior aqui de Belo Horizonte, que na época se chamava Satiplus, do Leandro Nogueira, do Sávio, que meus sócios, um abraço pro Leandro, pro Sávio. Abraço gente pros fina, dois. pessoas fantásticas. Trazer os dois aqui também, com certeza, né? Com certeza. Trazer os dois aqui. Sem Tem dúvida. Muita coisa para E rolar. a gente com certeza vai um tema que a gente vai abordar mais à frente aqui, mas o Leandro é uma pessoa assim, com uma visão fantástica, sabe? Essa parte da tecnologia de rastreamento, a gente gosta de falar muito, que a gente faz diferença na vida das pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa adquire um bem, nós vamos entrar em mais detalhes, né, do produto em si, mas ela adquire um bem e aquilo ajuda ela a utilizar da melhor forma o bem que ela adquiriu para sustento da família dela. Ajuda a proteger esse bem, ajuda a recuperar esse bem, sabe? Então, nós já tivemos diversos casos um caso assim muito interessante, sabe, Bruno? De um caminhoneiro, ele comprou o caminhãozinho dele com o irmão dele, uma dificuldade muito grande, financiado, sem seguro, carregando mercadoria, transportava peça de veículos, e esse caminhão foi roubado, com a carga toda. Sabe, esse cara foi rendido e tudo, e aí ele tinha um rastreador nosso.
E ele chegou na empresa nossa, ele, o irmão dele, com a mãe dele, naquele estado de desespero, sabe? Chorando, porque, tipo assim, tudo que eles tinham, eles investiram no caminhão para sustento da família. Eu fico até emocionado e arrepiado, sabe? E a mãe também, todos nós assim, cara, fica tranquilo, nós vamos procurar esse caminhão seu. E o rastreador, né, mandando o sinal, num certo hora parou, porque os assaltantes têm, né, meios para fazer aqui, nós vamos entrar nesse detalhe, mas colocamos uma cerca eletrônica em volta do veículo ali, e num determinado momento, deu o sinal, nós temos uma equipe de busca, né, de pronta resposta particular, conseguimos recuperar o veículo. Cara, Que alívio. um alívio. E assim, a gente fica satisfeito de ver que nós ajudamos a essa família a continuar o sustento dela, o projeto que ela tinha, né? E até hoje são clientes nossos aí, estão com mais caminhões e tudo. Então, assim, cara, é para fazer diferença. Então, assim, nesse ponto, o nosso trabalho, o Leandro fala muito isso, sabe? Gosta de fazer diferença. Essa complementação, porque você cresce Exato. com seu conhecimento adquirido, essa outra empresa estava já consolidada aqui, aí vocês resolvem emergir aqui na frente. Isso. Nós fizemos uma fusão. Isso. Aí essa fusão é muito interessante, porque a gente tem a parte toda de sinergia, né, que a gente consegue. Porque poderia ficar muito bem confortável com o que já conquistou ali, mas a tecnologia não para de melhorar, Exato. propostas não param de aparecer, ou você mexe, ou você some do mercado, como várias grandes empresas sumiram nos últimos 20 anos. Com certeza. É assim, eu acho que a gente tem que pensar, toda vez que você vai lançar um projeto, um produto, não adianta você pensar só no seu bolso, né, Bruno? Você tem que pensar na aplicação e se isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Todos os produtos que você lança no mercado, que ele tem impacto na vida do próximo, ele estoura, sabe? Então, assim, é um negócio que tem que ser pensado, tem que ter utilização, né? Tem que fazer diferença. Então, assim, a parceria, você dá a mão para uma outra pessoa, e eu falo muito isso, que você tem... A gente não fala concorrente hoje. Tem empresas do mesmo segmento que possivelmente podem ser parceiras numa determinada situação, num determinado momento. Então, nós temos um projeto aí que nós vamos falar com muito cuidado aí na frente, aí, com muito carinho dele, que é a Menina dos Olhos aí, que é justamente isso, sabe? De unir forças para a gente crescer junto, né? E impactar positivamente o mercado, as famílias, tudo isso. E aproveitando esse gancho, então, vamos abrir aqui o leque de serviços e prestações, de benefícios. Vamos falar de benefícios que as pessoas têm ao ou fazer uma parceria com a Movix ou contratar a Movix. Exato. Fala aí do rastreamento. Então, o que acontece? Nós tivemos um momento lá atrás, que foi a Ravitec, a SatPlus, nós fizemos uma fusão, né? E aqui no mercado mineiro a gente já era assim, referência, porque nós temos frotas que nós monitoramos aqui, que são vitrine, né? Dentre alguns clientes que eu posso mencionar aqui, que a gente tem, né, a autorização toda, a gente tem a frota de grandes atacadistas, né, como DMA, o EPA, Supermercado BH, Villefort, essa turma toda aí. Então, assim, a gente já estava bem consolidado aí no mercado, com os clientes indicando o nosso produto e a gente indo. Mas o que aconteceu no meio do caminho aí? Nós tivemos a pandemia. Então, a pandemia foi... Se tinha um exercício para criatividade, foi a pandemia, né? Exatamente. A gente teve que exercitar aí a criatividade. Nós vimos, assim, que foi um momento complicado de retração do mercado, porque eu trabalho com frotas de veículos e as frotas ficaram paradas, né? O empresário que tinha aquela coisa de entrega deu aquela reduzida, o volume de serviço caiu. Então, nós falamos assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa aqui, nós tivemos uma longa trajetória de construção de carteira, de construção de aquisição de faturamento,
de investimento na marca, e isso vai retrair. Só que não é só a gente que estava passando por isso. Todos os empresários do setor e de outros setores também passando pela mesma situação. Nós falamos assim, olha, nós temos que pensar num projeto que nós vamos conseguir dar as mãos, né? E nós pensamos no projeto de consolidação. Mas antes de entrar nesse projeto de consolidação, eu queria justamente entrar nesse ponto que você falou do rastreamento, né? Porque a pessoa tem em mente que o rastreamento ele é só para recuperação de veículo. Ah, roubou meu carro, vai recuperar, e eu não tenho aplicação para isso. E, na verdade, tem diversas aplicações, né? E a Movic está aí oferecendo hoje no Brasil inteiro vários produtos que você pode fazer com esse equipamento. Ele não é um simples equipamento que pega o sinal de posicionamento do satélite e transmite essa posição para uma central de monitoramento para você ver onde que está seu veículo. Você utiliza essa informação para desenvolver o seu negócio, né? A sua atividade no mercado. As empresas, por exemplo, colocam um sistema de rastreamento para verificar se o motorista está cumprindo as OS de entrega, né? Então o cara sai do CD principal carregado, com o caminhão carregado, com 10 entregas para fazer no dia, em tais e tais endereços. Então o sistema vai te dar a melhor rota e você vai acompanhando se o motorista está adiantado, atrasado, se ele chegou no ponto, se ele ficou parado muito tempo com o motor do carro ligado ou não. A princípio, o rastreamento é só para saber aonde que o veículo está, ou a moto, porque não é só para carro, tem para moto também. Tem para moto, tem para... Para te falar a verdade, tem aplicações, Bruno, até tem muita plantação agrícola, né, que são fazendas enormes, e que você faz uma pulverização, às vezes com um avião, né, monomotor, ultraleve, avião monomotor, e você coloca até ali, para saber quantas horas de utilização, os pontos que ele abriu a comporta lá para jogar o produto, né? Então você tem diversas aplicações, jet ski, lancha, moto, é simplesinho, carro, não é só aquilo, não caminhão, é muito mais. Trator, máquinas, tem gente que monitora máquinas empilhadeiras, para saber até dentro do galpão, que são galpões enormes, como que está fazendo esse trabalho, e trator também, porque tem gente que aluga máquinas, né? Geradores de energia. O cara aluga, por exemplo, uma festa ou para uma obra, tem muitas empresas que fazem obra em locais que não tem energia elétrica, você precisa de um gerador de energia ali, para ligar equipamentos. Então, aluga por hora de utilização, sabe, a máquina. Então, você coloca um rastreador, ele tem um orímetro interno, que a hora que liga o equipamento, ele começa a fazer um contador de horas de utilização. Tudo isso são relatórios. Então, o rastreador, ele faz mágica aí, digamos, né? Sim. Então, é uma explosão, né, de aplicação e de utilização do produto. O empresário, ele tem nas mãos dele, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestral, do jeito que ele quiser, dados concretos. Exato. E para poder decidir o que ele pode fazer para economizar, para melhorar, em termos de treinamento. Ô Bruno, hoje você coloca um sistema de rastreamento e todo mundo acha que vai ficar uma tela no escritório, uma televisão, com um mapa e o veículo andando. E você vai chegar, é uma coisa boa, você vai ver, por exemplo, onde que seus veículos estão e se eles estão movimentando. Mas mais importante que isso, é um dashboard gerencial que a gente fala, é um painel administrativo que tem alguns gráficos de início. Ao invés de aparecer o veículo no mapa, vai aparecer a informação para você. Quantos veículos hoje estão ligados ou desligados? Quantos km esses veículos da sua frota já percorreram no dia ou na semana? Quantas horas eles ficaram ligados? Porque às vezes você tem caminhão que faz muito trajeto, mas roda pouco, entendeu? Então você fala assim, cara, peraí, aí você começa a fazer algumas coisas, algumas lógicas, né? Você fala assim, eu tenho caminhão, você faz um ranking. Qual caminhão que rodou mais, qual que rodou menos? Aí você começa, não, na semana passada às vezes não tinha serviço para aquele caminhão. Agora tem, não tem. Aí você puxa um período maior, você fala assim, não, esse caminhão está sempre rodando pouco, sempre rodando pouco. Cara, talvez eu não precise ter esse caminhão, né? Eu posso colocar essa rota
para outro caminhão. Aí a gente tem um dado muito interessante que frotas mal geridas, vamos supor que a pessoa não tem controle nenhum, tem mais ou menos aquele negócio só de dar o dinheiro para o cara abastecer e passar a rota dele de entrega. Quando você coloca um sistema de rastreamento, você tem uma redução de até 30% dessa frota para atender com melhor qualidade o mesmo serviço. E frotas bem geridas, que você tem aquele cara que é pelinha, mas ainda está tudo no papel, que o cara chega o caminhão, ele vai lá, olha a quilometragem, na hora de sair entrega a chave, você ainda consegue ter uma redução de 8 a 10%, colocando um sistema de rastreamento. Então você imagina a redução de custo de um caminhão de R$500 mil, com gasto de pneu, de combustível, de hora de trabalho de motorista, hora extra, fora o risco de acidente, as prevenções de perdas e tudo. Então, quer dizer, se você reduz um veículo desse, você pagou todo o sistema de rastreamento da sua frota por alguns anos, sabe? Então, inclusive tem um sensor de fadiga também. Tem uma aplicação super interessante, que aí já é a parte de videotelemetria, né? Não tá aquele negócio só de rastreamento de posição. Agora nós já temos uma interação com câmera, com vídeo. E a câmera com uma inteligência embarcada. Você coloca uma câmera no para-brisa do veículo, que ele filma a via para frente e filma o motorista, a cabine. E ali ele vai identificar alguns eventos. Na via, ele identifica se o veículo está saindo da faixa, se não está, se está muito próximo de algum veículo, se atravessa um animal, entendeu? Possibilidade de colisão. São eventos de ADAS. E quando filma o motorista e a cabine, vai pegar eventos de fadiga, que é o DMS. Então você começa a olhar se o motorista está tendo aquela piscada lenta, se ele está fumando desatento, se ele está ao celular. Tem motorista que está dirigindo e está olhando o celular assim no colo ou no console ali da marcha. Aí toda hora que ele dá um alerta. Todos esses alertas têm um sinal sonoro na cabine para o motorista, para educá-lo. Olha, você está apresentando sinais de fadiga, por favor, parar o veículo. Sinal de desatenção, possível verificação de celular, ficar atento. E esse evento é transmitido com um vídeo de 10 segundos para o sistema. Então, o empresário ele abre a tela do sistema, ele pode ter o dashboard lá dos eventos que chegaram. 10 eventos de fadiga. Clica, entra, e ele vai visualizar os 10 videozinhos de 10 segundos. Às vezes, não às vezes o cara só deu uma olhadinha no sol que bateu, ou coisa, ele deu uma olhadinha assim rápida para ver, que tem que olhar mesmo, mas às vezes o cara tá bocejando, tá piscando lento. A gente tem todos esses exemplos lá. Às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Exato. Porque aí o empresário vai estar agindo em conformidade com as leis trabalhistas também, facilita tudo. Tudo. Todo equipamento de vocês pesquisam as leis trabalhistas para adequar aquilo e fazer entrega para o cliente. Perfeito. A gente tem um produto, por exemplo, que é o controle de jornada do motorista. Não sei se dá para você apresentar aí depois uma telinha mostrando, sabe? Mas o que acontece? Antigamente você tinha um diário de bordo, do motorista atual, Você tem que ter, falando quantas horas de direção, que hora que ele iniciou a jornada do trabalho, o intervalo de descanso, que hora que ele parou para almoçar, que hora que ele retornou, se ele fez uma hora de almoço. Depois de tantas horas ele tem que parar meia hora para dar uma descansadinha. Que hora que ele terminou, se teve hora extra. Isso tudo era anotado, o motorista dirigindo e anota. E o sistema de rastreamento veio para trazer isso digital. E é aceito, já foi homologado, e é amplamente aceito, Então fica um negócio mais automático. O motorista, quando ele chega no veículo, ele se identifica com um cartão RFID, ou com iButton, ou por meio de senha, ou por meio de um aplicativo que nós temos, que é o Movix Driver, com QR Code, leitura de QR Code. Então o motorista inicia a jornada, aí ele coloca início de percurso,
parada para descanso, tudo ele aperta no aplicativo, na telinha, intervalo de almoço, parada para manutenção, coloca tudo. Que já registra o horário, que apertou, Iniciou, até tá? reiniciou. Quantas horas de direção, se ele ficou depois do horário, quantas horas extras. Aí tem toda a escala, né, varia muito até de estado, sindicato para sindicato, o valor da hora extra no fim de semana, no tal horário, aquelas coisas, tem toda essa regra de cálculo. E no fim do dia, ou da semana, ou do mês, o empresário tira um relatório prontinho no sistema, falando, ó, motorista Bruno Freitas, na segunda-feira, dirigiu tantas horas, parou, tal, terça, quarta, quinta, a gente entrega no fim, você olha lá no fim da semana, não, realmente, assina. Entendeu? Então fica com esse controle. Futuramente, numa eventual ação trabalhista, você tem toda essa comprovação, todos esses dados. E é muito comum ter a ação trabalhista e o juiz solicitar da empresa de rastreamento que forneça os dados de rastreamento desse veículo, quando há esse questionamento. Então, se a empresa não tem essa comprovação, possibilidade de perda, né? Nesse caso, de contencioso, é muito grande. Então, é um sistema essencial. Mas a videotelemetria também tem umas aplicações muito interessantes, sabe, Bruno? Por exemplo, coisa que a gente não imagina. A gente coloca também frotas que transportam combustível. Caminhões tanque. E, além de isso ser uma ferramenta essencial para o motorista, para a proteção dele, porque ele é transporte de carga perigosa, né? Então, assim, além de tudo isso aí ajudar o motorista na proteção dele, ser um conforto, assim, eu te falo que é um benefício, apesar de ter motorista que acha que, né, colocou só para me fiscalizar. Mas, né, as pessoas vão abrindo a mente ainda, né? Daqui a um tempo, motorista nenhum vai querer dirigir um veículo desse se não tiver um sistema desse para registrar que ele fez tudo corretamente e ajudar ele se ele apresentar sinais de cansaço ou coisa. É uma segurança para o próprio motorista, não é... Para ele e para a família Exatamente, dele, né? Exatamente, não é só a questão de, eu estou sendo vigiado, Big Brother, né? Não, é para não ter abuso patronal e nem ter abusos dos colaboradores, dos motoristas ali, falar que fez uma coisa, na realidade fez outra. Tem um horário do dia, sabe, Bruno, que a maioria, você pode pesquisar isso aí, todo mundo pode dar um Google aí que vai achar, que a maioria dos acidentes de trânsito acontecem após o almoço. Sabe, o pessoal para almoçar, faz o horário de almoço de 1 hora e pega para dirigir e dá aquele sono. E é coisa assim, se a pessoa parar e cochilar 15 minutinhos, ela volta zero e ela termina o trabalho dela. E o empresário ele não vai preocupar com isso. O problema é quando o cara não para e dorme e um veículo desse, que está transportando 10 mil litros de combustível ali, ele tomba, derrama esse combustível, além do risco do motorista, do caminhão explodir, do motorista morrer, de tudo, derrama esse combustível próximo de uma nascente de água. Então vem uma multa ambiental gigantesca para o empresário, sabe? Então, assim, quando ele enxerga que ele necessita de um sistema desse para ajudar, para prevenir a empresa dele de futuros prejuízos, proteção do motorista, auxílio no contencioso trabalhista, e você ainda encontra empresas, frotas, com 70, 80 veículos que não tem um rastreador na frota. Você fala assim, cara, como que você está conseguindo gerenciar? E tem relatórios simples que ajudam no dia a dia, por exemplo, que a pessoa, são os pontos cegos da gestão, né? Você entrega um caminhão na mão de uma pessoa, ele vai, faz uma entrega e na volta ele pega um frete por conta dele e traz. Passa às vezes numa outra cidade, te liga, fala que teve um probleminha, que o pneu furou e está fazendo um outro serviço. Você não está sabendo o que está acontecendo ali. Às vezes você está pagando hora extra, você está pagando combustível, você está tendo perda de produtividade porque esse caminhão já poderia ter voltado e está fazendo um outro serviço.
Ainda tem o prejuízo que pode acontecer com o próprio veículo. Com o próprio Que veículo. comprar um Não, você tem a caminhão não é depreciação. brincadeira. Você tem a depreciação, o desgaste, né, pela utilização. Pneu que vai acabar mais cedo, que você vai ter que trocar para um serviço que nem você teve renda nele. Manutenção dos Receita. veículos. Manutenção. Tem uma série. Tem uma funcionalidade muito interessante que a gente colocou no sistema, que é o relatório de veículo parado com motor ligado. Todo mundo já deve ter visto isso aí. O cara tá fazendo uma entrega e o caminhão tá... E fica lá, às vezes, 10 minutos, 15 minutos ligado. Isso, às vezes, por quê? O motorista, ele, vai só assinar o negócio ali, eu vou entrar e vou sair, não quer ter que ligar e desligar. Às vezes tá com o ar-condicionado ligado, não quer que esfrie a cabine dele. E isso aí, se você pegar uma frota de 70 veículos, fazendo 10 entregas cada um, 700 entregas, se em metade dessas entregas o caminhão ficar 10 minutos ligado, desnecessariamente, parado, você vai computando aqueles ml de diesel de 70 veículos 5 vezes no dia. Aí você vai ver no fim do mês. Só esse relatório já paga o seu sistema de rastreamento com folga. O desvio de rota, a mesma coisa. A prevenção de risco, de acidente. Fora a questão de seguro, que também tem um impacto no preço de seguro quando você coloca um sistema desse. E você cita aí agora de desvio de rota, eu fico imaginando em roubo de carga. Uhum. O Brasil é notório por isso, né? Infelizmente. Com outros países também você vai trazer. Eu vou te pedir para falar desses dados que vocês têm, obviamente. Uhum. E facilita muito mais, principalmente quando a carga é de alto valor. Exato. Ela fica muito visada também. É uma outra proteção para o motorista e para o dono da frota. Perfeito. Inclusive, tem embarcadores que a gente fala, que é onde você vai, por exemplo, lá numa distribuidora de produtos da Samsung. Você vai coletar celulares e televisões. Na hora que você chega lá, é exigido que você tenha um sistema de rastreamento e controle. Trava de baú, bloqueio, sirene, sensor nas portas, sensor de violação de painel, tudo para prevenir o roubo. Você não consegue transportar uma mercadoria dessa se não tiver um sistema todo conectado e uma empresa que a gente chama de gerenciadora de risco, que monitore, além da sua, de monitoramento que você colocou, uma outra que fique acompanhando a viagem específica desse veículo. Um dado interessante que você pediu aí, que a gente tem, é que o Brasil, junto com a África do Sul e México, eles são países que lideram o ranking de roubo de cargas do mundo, entendeu? Então, são países que você tem o maior índice de roubo de cargas do mundo. Outros países, como Estados Unidos, Europa, você tem um controle mais logístico. É só para efetividade da entrega. Então, às vezes, usa até mais aplicativo do que o rastreador. Porque o rastreador a gente coloca com essa função. Eu tenho que atuar no veículo. O veículo só pode abrir a porta do baú quando chegar no local da entrega. Então, você vai colocar uma cerca eletrônica lá onde ele está pegando a mercadoria, a porta fica aberta. Fechou ali, saiu dessa cerca, não pode abrir mais. Desse perímetro. Quando chegar no cliente, entrou naquele perímetro, aí já pode, aí já destrava automaticamente. Entendeu? Aí ele pode abrir a porta do baú e tirar. Ele não pode dar carona para ninguém nesse trajeto. Então a porta do motorista do passageiro tem um sensor. Se ela abrir, se o caminhão parar 30 segundos, 1 minuto, e a porta abrir, já deu ruim. Entendeu? Tem outras coisas. Um sensor de temperatura que coloca no baú. Eu tenho um cliente que ele transporta carne. E ele transporta ovo, transporta tudo. Medicamento. Tem uma temperatura que esse mercadoria tem que ficar. Ela pode ter uma variação, mas não pode ser nem para cima nem para baixo. Ela está dentro de uma média, então está perfeito. Aí quando chega lá para entregar a mercadoria, puxa-se um relatório e a pessoa que está comprando, o comprador vai olhar e fala assim, não, durante todo o trajeto a temperatura ela oscilou dentro da faixa permitida. Então a mercadoria está com qualidade, eu posso receber. Porque o caminhão ele tem que estar refrigerado, às vezes para dormir e tem que ficar com o Thermo King ligado.
que é aquele grandão que fica lá em cima, assim, um refrigerador de baú. E aquilo faz barulho. E às vezes o motorista fica achando que não dá para dormir com aquele barulho. E aí ele não liga. E aí a mercadoria, a temperatura do baú sobe, na hora que vai entregar, perde a mercadoria toda. Tem que voltar com a O mercadoria. medicamento é muito... Lógico, com alimentação, né? Com claro, alimentos que é perecíveis. o que mais, aí. né? Mas tem medicamento que é pedido para que a gente Exato. compre e coloque já na geladeira em casa. Exato. Então, assim, você tem os sensores, os termostatos, o sensor de temperatura que a gente coloca no baú. Tem hoje por infravermelho, tem mesmo físico, né? Que é o cabo que passa com o termostato na ponta. Você coloca em 3 locais distintos no baú, né? Na frente, no meio, na traseira, para você ver a uniformidade da temperatura. Você vê que tá vendo que o rastreamento não é só para recuperar o veículo? Cerca eletrônica. Exato. Isso tem uma aplicação muito importante, né? A cerca eletrônica vem para o gerenciamento de risco, mas vem também para você fazer um controle de pontos. Por exemplo, você quer puxar um relatório de uma semana do trajeto de um veículo. Ao invés de vir aquele tanto de informação de ruas que ele parou e passou, e você ficar identificando, essa rua que ele estava é porque é o endereço de um local de entrega. Você já vai cadastrar aquilo, colocar uma cerca, um ponto cadastrado, que aquele é o filial tal, ou escola, ou o que seja, restaurante X, que é os clientes que ele tem. Então, quando puxa o relatório, já vem o nome automático, né? E isso é muito importante até para a pessoa física. Você consegue, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade no aplicativo que chama o Estacione Seguro. Você chegou aqui, por exemplo, cheguei para gravar, parei meu carro ali, aí eu habilito, Estacione Seguro. Se ele movimentar, quer dizer, se alguém tentar roubar o carro, ele já vai me dar um alerta no aplicativo. Ele cria uma cerca eletrônica em volta do veículo e se movimentar, sai. Eu te contei um caso, né, do veículo que foi roubado. Isso. Conta, esse caso essa situação é muito intrigante. Muito intrigante. O cidadão comprou um veículo zero, não tinha feito seguro, financiado. O cara comprou um carro novo, muito visado para roubo. E tá lá com o carro, uma semaninha que ele estava com o carro na garagem, dormiu. Quando ele acordou, o carro não estava lá. Roubaram o carro dentro da garagem dele. E ele ficou desesperado, porque o prejuízo muito grande, não tinha seguro, pagando o financiamento do carro ainda. Preocupadíssimo, sem rastreamento, nada. Aí, nossa, depois de uma semana que ele já estava assim, agora não tem, né? Começou a diminuir o Rivotril, né? Ele falou assim, agora tem que tocar a vida para frente, né? Deixa quieto, perdi mesmo. Aí o telefone da casa dele toca. O telefone toca, ele atende num final de semana. O cara fala assim, deixa eu te contar, eu roubei seu carro. Aí ele falou assim, o quê? Como que você tem coragem de me ligar? Você não sei o quê, xingou o cara todo, o cara, né? Não, deixa eu te contar um negócio. O seu carro estava encomendado, um carro muito visado, tal. Eu roubei seu carro, entreguei e o pessoal não me pagou o seu carro. Então, para vingar desse povo, eu vou te falar onde que o carro está. Você tem a chave reserva? Você tem. Então, se eu vou te falar onde que está, você vai lá, sem fazer alarde, sem polícia. Você olha se a rua está vazia. Abre seu carro, muda e vem embora. Ele falou assim, beleza. Então tá, onde que tá? O carro tá lá no Paraguai. Ele falou assim, meu Deus, o carro no Paraguai. Não, você pega o ônibus, vai lá, tá na rua tal lugar, só você ir tranquilo, ficar de longe, olhar. Se não tiver ninguém, você pode ir embora. Chegou no Paraguai, de fato o veículo estacionado na rua, a rua estava tranquila, ele ficou lá umas 30 minutos, uma hora olhando, não tinha ninguém, movimento nenhum, acionou o alarme, mais ou menos próximo do veículo, abriu, ninguém movimentou, foi correndo, entrou no carro e perna para Quitiqueiro, né? Veio embora, arrancou do Paraguai, atravessou lá a fronteira, tudo veio embora. Parou o carro, chegou tranquilo, parou o carro na garagem, sossegado, trancou o portão direitinho, já pensando, no amanhã eu tenho que fazer o seguro desse carro. Dormiu. Quando acorda, cadê o carro? Roubaram o carro de novo. Ele falou assim, meu Deus, mas não tem cabimento, né? Esse cara tá brincando comigo. Será que ele fez eu buscar o carro para ele entregar para outra pessoa? Ele roubou de novo meu carro?
Aí ele falou assim, não, que eu vou envolver a polícia nisso aqui agora. Ligou, chamou o detetive, tudo, explicou a situação, tinha um registro telefônico, a passagem que ele foi, que voltou, tudo direitinho. Aí o cara falou assim, ó, tem um negócio errado aí, vamos fazer uma busca desse carro seu? Deve estar em algum local desses que a gente fala aqui em Belo Horizonte, que é de esfriamento, que o cara leva, deixa o carro parado em alguns pontos que a gente já sabe aqui, e fica lá 24 horas, se ninguém for, né, porque para ver se tem sistema de rastreamento, alguma coisa, equipe de busca, se ninguém for lá, a gente pega o seu carro de volta. Na busca, acharam o carro no local. Ficar de tocaia lá, nada. Aí foram no veículo. Só que a hora que abriu o veículo, os bancos do veículo estavam todos rasgados. Esse veículo o cara roubou, levou para o Paraguai, encheu de droga nos bancos. E falou para o dono do carro ir lá buscar. O cara contrabandeou, traficou droga, sem saber. Agora você imagina, Bruno, no meio desse caminho, se ele cai numa blitz, estava preso até hoje. Então, nesse caso aí, o cara colocou o rastreador, aí tem a cerca eletrônica em volta da casa dele, tem bloqueio no veículo, tem tudo. Então, quer dizer, saiu dali, deu um alerta, a central já liga, já verifica, já bloqueia, já manda a equipe de pronta resposta para buscar o carro. Então, não é só aquela proteção do patrimônio, é uma situação que pode impactar a sua vida. E eu falo muito, você pode até fazer o seguro do seu carro. Para que eu vou lá no Paraguai buscar? Quer saber? Não, vou receber o negócio. Mas e se tivesse roubado o carro com uma coisa de valor dentro, inestimável? Por exemplo, sequestro relâmpago que sai e leva o seu filho que está dentro do carro na cadeirinha. A única forma que você tem de reaver, de ter uma tranquilidade, né? Um último alento é saber que o veículo está sendo rastreado. Então, para a pessoa física, eu falo muito isso assim, você está aqui, você sabe onde é que está seu carro? Não, está parado ali. Tem certeza que está? Você não sabe. Tem uma outra estatística também que você comentou rapidinho, que parece que tem tanto tempo após de um sinal de que o veículo saiu dessa cerca elétrica, X tempo aí, Perfeito. consegue localizar o carro com mais tranquilidade, sem desmanche nem nada. Como que é, Léo? É assim, tem uma estatística que fala que se você informar na primeira meia hora que seu veículo foi roubado, a gente tem 95% de chance de recuperar, ele tendo um sistema de rastreamento. E você só vai saber que ele foi roubado se você tiver o sistema de rastreamento. Porque vai dar um alerta. Colocou a cerca lá onde deveria estar, ou colocou um alerta de que ligou a ignição, vai dar um alerta. Então você sabe, nessa primeira hora, meia hora, se você me avisar, eu consigo recuperar ele com facilidade. Agora com 32 minutos, 31 minutos, não cai essa estatística para 92, ou para 90, ou para 89. Cai para 30. Porque é o tempo, às vezes, que o assaltante, o meliante, tem de entrar no seu carro e pesquisar, procurar onde está o rastreador e arrancar ele. Então, por isso que a primeira meia hora é essencial. A gente tem a equipe de pronta resposta que faz uma varredura na região, que busca, mas aí já cai bastante, sabe? E para aluguel de veículos? Tem também, tem uma aplicação muito interessante, sabe, Bruno? E aconteceu um caso com um cliente nosso, caso real. Locadoras de veículos já utilizam muito porque às vezes não compensa o cara fazer um seguro da frota, né? Ele tem 200 carros na frota dele lá. Se ele for fazer 200 seguros, quanto que é por mês que ele paga? Aí ele olha lá e fala assim, não, estou alugando há 1 ano. Eu só tive uma perda total, um caso de roubo, não sei o quê. Fica mais barato do que eu pagar o seguro. Então, ele opta por fazer um investimento no rastreador. Por quê? Primeiro que ele vai monitorar. Você alugou o carro, eu presto serviço em tal lugar, tem que rodar, eu quero rodar no máximo aqui, não sei o quê. Você coloca uma cerca no estado de Minas Gerais, ou na região sudeste, ou na região sul, onde o veículo vai rodar, certo? Então você já vai ver se o cara vai sair ou não dali. Já teve vários casos de pessoas pegam o carro, alugam lá no sul, viaja lá para Manaus, larga o carro lá e viaja para o exterior, filho. E aí a locadora tem que se virar para buscar esse carro lá em Manaus. Entendeu? Então, assim, outra situação, né?
Mas teve um cliente nosso que tem uma locadora de veículos de luxo. Você quer alugar um dia aí uma BMW para você fazer um passeio. O cara foi lá, alugou com ele um carro de luxo, que a diária é tipo assim, R$ 2.500. Aí falou assim, bom, beleza. Aí o cara tinha rastreamento, dono da locadora, e tá olhando lá, o carro parado na garagem do sujeito. O cara me pagando essa diária, o carro parado, o dia inteiro. Virou o dia, no outro dia, parado. Falou assim, tem um trem muito errado. Vou lá. Pegou lá, um colaborador dele, baixou lá. Chegou lá, o cara que tinha alugado estava desmontando o carro, tirando caixa de marcha, tirando não sei o que, colocando peça do outro carro modelo, igualzinho que ele tinha, com defeito. Se o cara não tivesse um sistema de rastreamento, sabe o que ia acontecer? Ia pegar esse carro, o cara ainda ia ligar de uma rua lá, de um lugar, e falar assim, o carro deu defeito comigo. O sujeito ia falar assim, desculpa, não sei o que é, ainda ia isentar ele da locação. Provavelmente até oferecer um outro veículo para não ficar mal falado. Vou te dar aí um fim de semana num carrão aqui, e ainda ia ter um prejuízo enorme. Então, assim, tem diversas aplicações para um sistema de rastreamento que ajuda, é isso que eu te falei, a gente faz diferença na vida da pessoa, do empresário. A gente falou de controle de rotas, controle de fadiga, controle... Tem controle de multa também? Tem também. Nós temos um aplicativo fantástico. Hoje, por exemplo, você pega frotas grandes aí, até você mesmo, você está com o seu carro, você nem sabe se você tomou multa ou não, e a multa vai chegar pelo correio para você, demora para chegar. Às vezes você chega, você não viu. Eu, por exemplo, moro num condomínio lá, o negócio vai no escaninho, você esquece de passar lá para pegar, não sei o quê. Aí você não recorre da multa e às vezes você paga, numa caso de uma empresa, por exemplo, se ela não identificar o condutor, ela paga 20% a mais do valor da multa, porque ela tem lá 200 motoristas lá. Aí chegou a multa. Ela, que veio, onde que foi, quem que estava dirigindo, não sei, se ela demorar e não conseguir, essa multa vem com 20% a mais. Então, quando você tem um sistema desse de gerenciamento de multas, deu a multa lá, já vai vir para você digital, um alerta. Veículo, placa tal com multa. Isso ajuda você a ter essa redução de não ter que pagar esses 20%, que você vai identificar a tempo. E se você tem um sistema de rastreamento com identificação de motorista, você não precisa nem procurar, né? Você chegou ali, o alerta, você já vai no relatório, dia tal, qual motorista estava dirigindo, você já identifica o motorista, já economizou os 20%. E tem situações de que determinados trechos, os equipamentos de radar estão com algum defeito, estão descalibrados, alguma coisa. Fica mais fácil para recorrer. Fica fácil. Não espera muito tempo. Exato, dá um tempo de você recorrer também. E tem uma situação mais intrigante, que é a clonagem de placa. Então, se chega para você um alerta que aquele veículo teve uma multa em tal lugar, você fala assim, não, mas meu veículo não estava nesse lugar. Eu tenho a comprovação do rastreamento que estava em outro. Essa placa está clonada. Você já vai avisar. Entendeu? Então, assim, tem diversas situações. E acontece todo dia, viu? A gente tem frota grande aí que acha a placa clonada direto. Até então a gente imagina uma frota com 10 veículos ou alguma coisa, mas tem empresas aí que tem frota de 500, não sei quantos veículos. Eu tenho cliente com mais de 600 veículos, tenho cliente com 2.400 veículos rastreados. Então, assim, você pega, olha a infinidade de informações que você tem que ter de controle num caso desse. Fadiga, equipamento, tem um controle também do motorista ter acesso da partida, tem um vídeo assim? Tem um vídeo aí. É o identificador de motorista, né? Você pode colocar com a funcionalidade de, na hora que ele liga o carro, dispara um buzzer, né? Uma sirenezinha, que vai ficar apitando no ouvido dele até ele se identificar, ou de bloquear o veículo, e só desbloquear se ele se identificar. Entendeu? Então você não consegue dar partida no veículo. Você gira a chave, já começa plim, 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 ou um alerta mais alto. No caso de trator, de máquina, né, que faz mais barulho, fica lá um alerta, até a pessoa se identificar. Isso aí ajuda nessas N situações. Inclusive, nesses dashboards, na hora que abre,
Você vai ver quantos motoristas você tem ativos naquele dia, identificados, trabalhando, quantos você pode colocar, quantos estão de atestado, quantos estão de férias. Por isso que eu te falo, às vezes você não coloca a tela para ficar vendo veículo no mapa, nem com grid de informações. Você coloca um painel administrativo, que é tipo um BI, que vai te mostrar as informações ali para tomadas de decisão rápida. Entendeu? Você já viu tantos veículos em manutenção. Mas por que tem tantos veículos aqui desligados hoje? Tem um negócio errado. O caminhão tal, mas ninguém me falou isso. Entendeu? Eu tenho que pegar um frete ali, eu tenho que alugar um veículo aqui então. Por que não fez a manutenção? Entendeu? Então você já tem tudo isso aí. E tem uma parte muito legal também, Bruno, que a gente ainda não falou, que é a telemetria CAN. Isso telemetria que eu queria CAN. saber. Você pega as informações do computador de bordo do veículo. Isso você pode confrontar, por exemplo, para você fazer um ranking de performance de condutores e de veículos. Então, por exemplo, você coloca uma premiação na sua empresa para o motorista que tiver com a melhor pontuação. Se o cara estourou o giro do motor, ele perde ponto. Se ele excedeu velocidade ou andou na velocidade acima da velocidade permitida na via, perde ponto. Você coloca lá. Aí se o cara rodou lá a semana inteira 1.000 quilômetros e está na faixa verde, esse cara merece um agrado, uma gratificação ou um simples reconhecimento. E se estimula, a gente sabe disso, né? Que numa empresa nem sempre o salário é o fator de decisão para a pessoa permanecer ali. A satisfação de trabalhar, o reconhecimento mandam muito mais. Então, se você tem ali motorista do mês, pontuação acima de 90, parabéns, nosso reconhecimento e tal, o cara já fica satisfeito. E outra, começa a estimular. Você imagina que você é um motorista excelente, o seu veículo que está na sua mão o ano inteiro, ele dá baixíssima manutenção, e ninguém te fala nada, te reconhece. E às vezes um outro lá que está, a gente chama de cupim de carro, né? Tá acabando com o carro lá, estourando giro, não sei o quê. De repente, também ninguém fala nada com ele. Fala assim, cara, pra que eu tô sendo bonzinho aqui dirigindo, sendo que o outro tá lá, não toma o cuidado que eu tomo e tudo, e ninguém também continua trabalhando aí. Inclusive para quem vai contratar os serviços dessas empresas, porque até então, vamos supor, a empresa de logística contratando a Movix. Mas eu tenho uma pecuária que seja, eu preciso de contratar um transporte. Exato. Então, se eu vejo no ranking uma empresa que tem baixíssimos índices de problemas, de acidentes, etc., trabalhista e tudo, fica bem mais fácil para eu contratar também. Com certeza. Faz muito mais sentido para mim. Mais sentido. Você tem um histórico, né? A pessoa pode incluir na apresentação dela de serviços, de oferta de serviços e produtos, falar isso, olha aqui, minha frota, baixíssimo índice de manutenção, você não vai ter problema, por exemplo, com eu fornecer máquina, colocar alguém lá, o negócio ficar parado. Mostra todo o histórico, isso aí também ajuda. Comprovação, né? Comprovação, por um sistema, né? E a Movix, ela não fica só nisso. Ela não é só a empresa que fornece isso. Tem uma parte de consolidação aí, de parcerias. Fala dela pra gente, Foi por favor. Foi o que a gente comentou um pouco atrás, né? E assim, a gente tem uma equipe de vendas altamente treinada, preparada e planos customizáveis, personalizados, de acordo com a necessidade. Então, eu tenho plano que começa com rastreamento a R$ 59,00 por mês e pode ir até R$ 700,00, depende da complexidade. Depende de videotelemetria, transmissão via satélite, gerenciamento de risco, né? Telemetria com rede CAN, que vai trazer essas informações de computador de bordo, consumo de combustível, temperatura de motor, tudo isso aí, sabe? Para evitar essas perdas, né? E otimizar os ganhos. Mas, Bruno, essa parte da consolidação é muito importante. E hoje, para a gente, é o futuro. Igual você comentou, a gente não pode ficar parado no tempo. É uma constante evolução. Cochilou, o cachimbo cai. Então, o que nós fizemos? Desenhamos um projeto de parceria em que o concorrente, que é um possível parceiro de negócio, pode fazer parte da Movix. Nós transformamos a empresa em SA
e você tem um número de ações lá. E a gente procura o empresário do segmento de rastreamento, bate na porta dele e fala assim, cara, ao invés de você ser uma empresa de rastreamento na região tal, com o seu volume de veículos disputando esse mercado, venha fazer parte da Movix. A gente faz um trabalho de avaliação dessa empresa. Nós temos uma equipe de M&A que faz todo esse trabalho. Tá? Inclusive, o projeto da Movix de avaliação dela de valuation foi feito por uma empresa referenciada de mercado, que fez projetos de consolidações grandes de sucesso, como, por exemplo, o Grupo Zelo. E a gente entende que a consolidação é uma tendência de mercado. Mercados mais maduros do que o nosso, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, né, comercialmente, tudo, você tem essa tendência de consolidação. Você não tem pequenas farmácias, supermercados de bairro. Você tem redes de supermercado, redes de bairro, educação. Você vê a tendência, Droga Raia, Araújo, né? Falando os nomes aqui, não sei se pode, mas acredito que tem problema pode nenhum. pedir patrocínio. É uma boa, é uma boa. É isso aí. A tendência de mercado é essa. Então, quer dizer, o rastreamento passa por isso também, o setor de tecnologia. A gente faz a avaliação da empresa e fala assim, olha, uma parte desse valor, suponhamos, você tem uma empresa lá com X veículos, nós avaliamos ela em 3 milhões de reais. Tantos por cento desse valor eu vou te pagar em dinheiro e tantos por cento desse valor eu vou te pagar em ações do Grupo Movix. Então, você vai deixar de ser 100% dono da sua empresa aí e vai começar a ter participação num grupo maior. A gente fala muito. Melhor você ter 1% do Itaú do que 100% do Banco de Mossoró. A gente fazer esse tipo de trabalho onde você tem uma perspectiva maior de crescimento, uma diminuição do risco, porque se você tem uma carteira concentrada de clientes, que o cara tem ali 1.000 veículos rastreados, 500 veículos de um cliente só. Ele tem 400 veículos rastreados, 150 de um cliente só. Representa 30%, 40%, 50% da empresa. Se esse cliente cancela o contrato, a empresa do cara acabou, do dia para a noite. Então, quando você pula para um grupo maior, essa diluição de risco é bem possível, né? E é factível. Hoje, a Movix, a gente está com mais de 40 mil veículos rastreados, né? A atuação, a gente tem 11 filiais no Brasil, que são essas, justamente as empresas que entraram. Faturamento batendo mais de 32 milhões de reais. E o maior cliente que eu tenho representa 3% do meu faturamento. Então, quer dizer, se eu perco um cliente desse, impacta, mas não me derruba. Da empresa que já tem uma certa consolidação no mercado que ela atua ali naquela região, mas o dono quer se aposentar, um filho é advogado, outro filho nem mora aqui no Brasil, vamos supor. Como Isso. É que ele faz? É a questão da sucessão. Tem também esses casos, a gente tem um caso muito similar a esse, que a pessoa construiu o patrimônio dela, fez a empresa de rastreamento, mais de 15 anos de mercado e uma carteira consolidada, com uma rentabilidade boa, mas nenhum dos filhos quis seguir. Um virou advogado, outro veterinário, outro psicólogo. A esposa não quer saber disso, não leva jeito, e o cara já naquela coisa, assim, o que eu vou fazer? Eu já não estou querendo trabalhar mais, já estou cansado. Para quem que eu vou passar essa empresa? Vai tentar vender na cidade dele, na região dele? Para o concorrente local, é grande. O cara não dá conta de comprar. Para um fundo de investimento externo, é pequeno, porque o fundo de investimento hoje ele vai buscar empresas que faturam acima de 10 milhões, 12 milhões. E às vezes a empresa não está faturando isso ainda está como microempresário, está como simples. Não tem um sistema profissional de governança, sistema auditável. Não tem nada disso. Não tem uma política de vendas, de comercial, contratos assinados. Está muito informal ainda. Está rentável, está com um nome bom na região, mas não está preparada para ser vendida.
e não tem aquele apelo para ser comprado. Inclusive, tem outros que esperam desvalorizar, porque começa Ele entra numa decadência ali. Entra num declínio. Isso, declínio, não é decadência não. Tem o declínio ali, espera desvalorizar para poder pagar preço de banana. O empresário de rastreamento, a gente fala, sabe, Bruno, tem umas faixas de faturamento e de número de veículos que depois que ele atinge, ele tem uma enorme dificuldade de transpor. Porque pressupõe que ele vai ter que aumentar a estrutura dele, aumentar o investimento, aumentar a profissionalização. Ele obrigatoriamente tem que colocar mais um X número de veículos para sustentar o investimento que ele fez. Então, ele literalmente sair da zona de conforto em alguns estágios. E uma frase que você me falou no início da nossa conversa, uma das, né, foi que vocês não enxergam concorrentes, vocês enxergam possíveis parceiros. Isso faz muita diferença. Na teoria, a gente brinca aí com futebol, Atlético e Cruzeiro, um quer que o outro caia, mas não, é que um dá a mão para o outro mesmo, dois crescendo, um já está numa impulsão e o outro chegando junto, vai muito mais longe. O nome de Minas vai para cima, né? Mas eu falo assim, no esporte tem essa competitividade, né? Mas no mercado, se a gente não der a mão, sabe o que acontece? Ficam dois empresários do mesmo segmento disputando preço em um cliente, quem ganha é só o cliente. Porque ele põe o preço, o cliente me liga, fala, colocou o preço aí, eu abaixo o preço, liga para ele, vai fazendo um leilão de preço. Se algum de nós ganhar, ganhou sem rentabilidade. Vou trabalhar 2 anos, 3 anos sem ganhar dinheiro só porque ganhei a concorrência e tenho aquele cliente. E o cliente foi beneficiado. É ótimo beneficiar o cliente. Mas tem que ter um equilíbrio em tudo, porque senão, daqui a um tempo, quem perdeu deixa de existir, ou quem ganhou quebra, o que acontece muito. A pessoa também que não tem um profissionalismo ali, né, na política de formação de preço para venda, ela quebra de tanto vender. Por quê? Colocou um preço errado, vendeu muito daquele produto, ele começa a ter prejuízo, ou rentabilidade baixa, que não sustenta o custo dele. Então, quanto mais ele vende, maior prejuízo ele está tendo sem enxergar. Seja porque escolheu um produto, tem preço bom, mas a qualidade é ruim, dá muita manutenção, ou seja, porque calculou errado alguma alíquota ali, ou deu um preço na empolgação. E acontece muito isso no mercado. Empresas que quebram porque venderam muito. É engraçado de falar, né? Mas acontece. Mas você está pagando para trabalhar, acaba que você paga para trabalhar. Às vezes, no início ali, até é compreensível, mas depois de um certo tempo, não pode fazer isso porque não dá para se sustentar. Não, tem estratégias, né, de mercado, por exemplo, tem empresas que captam um aporte financeiro, fazem um investimento para expandir a carteira, para num determinado momento ter apelo de venda. Quer dizer, de um fundo de investimento chegar e falar assim, teve um crescimento exponencial num curto espaço de tempo, está comendo caixa, mas vai começar a dar lucro. São estratégias, tudo bem pensado e planejado é possível, né? Mas se você não souber fazer esse trabalho, se você não tem esse controle, se você não tem como fazer um investimento para colocar uma equipe que vai fazer esse planejamento, o risco é muito grande. Então, assim, o projeto de consolidação abre essas portas. Resolve o problema da sucessão, resolve o problema de diluição do risco da carteira, resolve o problema de acesso à tecnologia a preços melhores de equipamentos. A gente tem o cross-selling de produtos, né? Porque como eu tenho regionais em diversos estados do Brasil, e cada uma às vezes tem uma especialidade, eu, por exemplo, já tenho aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu tenho um perfil muito bom para atuar com atacadistas, supermercados, já tem um sistema bem customizado com essas entregas, com tudo. O outro lá na região sul, às vezes não tem, mas teve a oportunidade de pegar uma rede de supermercados, vai me ligar e fala assim, Léo, me ajuda a fazer uma apresentação desse produto aqui, ou que tipo de equipamento e qual módulo do software que eu vou oferecer para ele.
Então tem acesso. Essa seria a minha próxima pergunta, É, o porque próximo- vocês não deixam a pessoa sozinha. A gente tem um conselho, né? E tem reuniões periódicas, comerciais entre os acionistas e entre a equipe de vendas. E temos também um conselho de tecnologia. Então a gente faz essas reuniões periódicas, divulga todos os produtos que estão dando certo, que não estão, equipamento que a gente testou que funcionou, que não funcionou. Vamos homologar esse padrão. E isso aí chega de forma padronizada e mais eficiente para todo mundo atender. Então o cara está lá na empresinha dele, lá na empresa, na região, e aparece um produto, uma oportunidade de atender um cliente num segmento que ele nunca atendeu. Ou de instalar um produto de rastreamento que ele nunca trabalhou com ele. Fica inseguro. Vai ter que correr atrás de um profissional para configurar ou para instalar, entendeu? Ou de uma plataforma de sistema que tenha funcionalidade X que ele nunca trabalhou. Então, dá muito desgaste. Agora, se a gente tem um grupo consolidado, né, com diversas frentes de trabalho, ajuda muito, sabe? E não é só uma coisa, atende várias áreas Você que a viu o gente tanto nem de coisa faz. que a gente falou Numa aqui? brincadeira, num bate-papo aqui, surgiu muita coisa. Um gerador de energia monitorado. Eu tenho cliente que tem a torre de iluminação com painel solar, né? E alimenta o gerador. E durante a noite tem que ficar ligado, de dia tem que estar desligado, né? Então, e tem que sinalizar se está carregando. Então, o rastreador fala isso tudo. Mostra até a direção se está apontado para o lado certo, porque o sol tem que bater. A obra de rodovia, né? Vai pavimentar asfalto, você já viu, tem que trabalhar à noite ali, porque o fluxo é menor de carro. Então tem que ficar com a iluminação e as máquinas fazendo a terraplanagem. Então aquilo é alimentado por energia solar, o gerador quer saber quantas horas ficou ligado, quantas horas utilizou. Tudo isso. Toda informação otimiza o processo, otimiza a tomada de decisões. Exato. Decisões mais certeiras. Com certeza. Isso aí. Não exime ninguém de cometer algum erro aqui ou ali, mas você diminui muito essa probabilidade. Até para você reparar o erro que você cometeu, você tem que ter uma tranquilidade, uma estrutura. Eu já fui em reuniões que a pessoa falou assim, então posso contratar o serviço da Movix, que eu vou ficar tranquila que não vai ter problema. Eu falei assim, não, com certeza eu consigo te atender, mas eu não estou livre de ter erro. Um técnico uma vez aí, um tempo atrás, foi instalar um equipamento num veículo, queimou um negócio do ar-condicionado da van. Tem problema? Acontece, né? Agora, o dono da van pode ficar tranquilo, que a Movix vai dar um ar-condicionado novo para ele. Agora, a empresa que você está contratando, você tem certeza que ela vai te dar um ar-condicionado novo se queimar, se ela errar? Eu morro abraçado com o meu cliente lá, meu amigo, mas, entendeu? A gente tem um histórico, tem um tamanho, tem uma estrutura. Hoje os caminhões e os veículos estão num nível de tecnologia muito grande. Pega um veículo desse elétrico, queima uma central de um veículo desse para você ver. Por um descuido, você pode queimar. Então, quer dizer, é um prejuízo muito grande. Se o cara está numa empresa que ela não tem estrutura para reparar isso, ou fecha a empresa de rastreamento, o cliente quebra porque estragou o carro dele, é uma catástrofe. Então, fazer parte de um grupo que vai te dar essa segurança, essa tranquilidade, faz todo sentido no mercado. E por falar em segurança, tem uma parceria que vocês fizeram com os taxistas. Foi. Esse foi um projeto muito bacana, muito interessante. Um tempo atrás, em Belo Horizonte, bastante tempo atrás, mas o projeto se perpetuou, sabe? Pela segurança que deu aos motoristas. O pessoal não tinha o Pix, né? Usava muito dinheiro vivo. E aí o motorista era um caixa eletrônico ambulante para gente que usa droga, né? Precisando daquele dinheiro, assaltante. Entrava no táxi para fazer a corrida, já revólver ou faca no pescoço e me passa o dinheiro que tem aí. Aí o cara tava com um bolo de nota, começou a ter esse tipo de coisa. E o taxista, ele tem uma realidade muito apertada, sabe? E perigosa, né? De trafegar em regiões que tem que ir. E, assim, não consegue, às vezes, bancar um sistema, uma coisa. Então, o sindicato dos taxistas buscou uma parceria, que alguma empresa que oferecesse um sistema de segurança adicional para o motorista e, em troca, cederia o espaço de publicidade para ser utilizado nos táxis. Nós topamos o desafio
E hoje todo táxi que você vê em Belo Horizonte com a propaganda no vidro traseiro, ele é rastreado por nossa empresa. Teve, né, nessa época desses assaltos aí, teve um serial killer de taxista. Cara, que... Tava matando mesmo, assaltava, matava e largava lá. Entendeu? Então, acabou isso aí, né? Hoje tem um botão de pânico, o cara pressiona, a gente já acompanha o táxi, já liga para a polícia, ela já aborda na forma de blitz. E aí o motorista tem tempo de descer do carro, falar o que está acontecendo, eles interrogarem o passageiro, verificar tudo ali, entendeu? Então, acabou esse risco aí, trouxe essa tranquilidade. Não é simples. Não, falamos isso logo no início, na abertura aqui, a ideia de que rastreamento é só para uma coisa, e não é. Não. O rastrear é enorme. identificar vários pontos, não é simplesmente saber aonde que o veículo está. Tem sensor de fadiga. Sensor de ADAS, fadiga, telemetria CAN, controle de jornada, controle de motorista, gestão de frota, é a manutenção programada, né? Trocou o pneu, tem que fazer o rodízio com 10 mil quilômetros, já coloca lá, já multas. Faz o mapeamento, multas, tudo isso. Então, isso cai literalmente no colo do administrador da frota. Do administrador da Porque frota. Imprime, tem ali, já tem a planilha, já tem tudo, ele sabe o que fazer e aonde identificar. Isso. E uma coisa interessante, Bruno, que a gente tem todos esses produtos, tem o projeto de consolidação caminhando, que é o empresário que está lá com dificuldade de implementação de tecnologia, compra de produto, profissionalização, porque a profissionalização com regras claras e políticas para um consultor de vendas, que ele vai saber que ele vai entrar como consultor trainee, consultor júnior, sênior, pleno, sênior, pode se tornar gerente, tudo regional, nacional, com a evolução, carga administrativa, financeira, back-office, da mesma forma, isso fideliza o funcionário. Isso é essencial para o empresário, porque uma equipe fidelizada, que conhece a trajetória da empresa, que a hora que assenta com o cliente consegue transmitir toda a confiabilidade, toda a cultura, fala assim, olha, o grupo funciona assim, já aconteceu situação assim que a gente fez dessa forma. Tudo isso que eu estou te falando aqui, né? É muito diferente você apresentar um produto com essa fala do que uma pessoa que chega lá, que você está trocando, tendo um rodízio de funcionários, né? E o consultor de vendas chega e joga aquela, literalmente, conversinha de vendedor, que eu falo com a minha equipe de vendas, eu sou da parte comercial da empresa, né? Hoje tem a equipe de vendas toda nacional. Eu falo assim, gente, a pior coisa que tem é o cliente entender, perceber que você está com um papo de vendedor. Você está querendo só vender e pronto. Não, fecha comigo que você vai ficar tranquilo, minha empresa é a melhor. Mas por que não? Porque o meu equipamento é bom. Tem que explicar. Você tem que entender do seu produto. Que eu utilizo a tecnologia tal, testada, aprovada, a gente tem uma frota de não sei quanto, já aconteceu esse caso, isso aqui, aquilo. Olha o meu software aqui, minha plataforma. Essa funcionalidade, se você fizer, vai te trazer tal benefício. Então, isso aí você só consegue com uma equipe treinada, fidelizada. Isso, às vezes, o empresário que tem uma empresa local, ele não consegue chegar nesse nível. Para conseguir fazer isso, ele tem que ter um certo tamanho, uma certa rentabilidade. O cara tem um vendedor, vai crescer para onde? Tem 2 vendedores. Apertado, né? Entendeu? Aí o cara, para crescer, tem que fazer investimento em marketing. Ou tem que colocar um carro com gasolina e falar com o vendedor, pode ir, vão investir tanto no você aqui. O cara, às vezes, vai rodar 1 mês, 2 meses, não vai dar resultado. A partir do 3º, do 4º ou do 5º mês que vai. Tem condição de bancar isso? E depois que cresceu, pegou um cliente lá na região tal. Aí, vai dar conta de atender o cliente? Então, hoje a gente tem uma estrutura bacana para receber a turma, entendeu? E, assim, a gente não está só preparando a empresa para oferecer estrutura para suprir essas coisas, não. A gente está pensando no futuro. Brincando aqui, é o cara que trabalha em escritório, o cara tentando vender boné para ele. Ele já trabalha em escritório, não precisa de boné, poxa. Ele precisa de outras coisas. Exato. E a Movix tem essas outras coisas
mediante as necessidades dos clientes. Isso. Uma coisa interessante, a gente trabalha também com segurança eletrônica. Não falei até agora, né, disso, mas ó, pra você ver, é tanta coisa, né? Vai puxando, lógico. Mas a segurança eletrônica é muito relacionada com o nosso segmento, porque toda empresa, né, que utiliza o rastreamento, ela tem um escritório, ou ela tem um supermercado, ou ela tem, né, uma loja, e ela é uma escola, um laboratório, um hospital. A gente atende aí rede de laboratório, que tem assalto de todo jeito, você imaginar. Então, assim, a gente coloca também o alarme monitorado e o circuito fechado de televisão, CFTV. E a gente tem uma rede muito grande de lojas aí, está se tornando nacional, já está em 5 estados. A gente monitora todas as lojas, que é a do governador, Eletrozema. Então, mas são mais de 500 lojas aí, fora os clientes que a gente tem, né, na região de Belo Horizonte. E a gente está expandindo agora para todas as filiais atenderem também. Então, quer dizer, se o cara tem uma empresa de rastreamento, tem uma oportunidade de rentabilizar com outro produto, que é de um mercado que anda em paralelo com o nosso, é um produto que ele pode oferecer, e com aquela tática de vendas, né, Bruno? Não, fecha comigo o alarme que eu consigo um desconto aqui no rastreamento, ou fecha comigo 5 veículos que eu te dou um monitoramento de alarme por 2 meses, 3 meses, entendeu? Você consegue trabalhar isso. Você tem um leque muito maior. Isso. Você abre vamos supor, você abre uma concessionária e ali dentro você já tem uma casa de peças. Exato. Você já tem uma loja com pneus, você faz um Aquele balanceamento, embelezamento do veículo, né? Lavar, cristalização, seja o que for. Isso. Você tem valores agregados. Porque às vezes você tem um produto que ele é uma isca para você chegar no cliente, com produtos que vão fazer diferença para ele, claro, né? Que faz sentido. Então, assim, a segurança eletrônica é mais um complemento. Tem gente que trabalha com segurança eletrônica, tem oportunidade de vender rastreamento e não vende porque não sabe como estruturar a operação, e tem o contrário também. Trabalho com rastreamento, numa segurança eletrônica eu não dou conta de mexer com isso. É outra tecnologia, são outros equipamentos, é um projeto para ser feito. Então a gente tem toda essa expertise também. Então tudo isso agrega, né? E nessa linha de pensamento, de agregar, de oferecer uma solução mais completa para o cliente e rentabilizar para o empresário, nós estamos lançando, viu? Lançamento, agora no segundo semestre, se Deus quiser, é o Super App da Movix. E quando lançar, vem aqui, viu? Pra gente... Já tô me convidando aqui, você vai escolher o dia e a hora. Já vou trazer o Leandro, tá? Para apresentar também. O Super App da Movix. Esse Super App é o seguinte, é a evolução, é o futuro que a gente pensou, que a gente quer proporcionar tanto para o cliente quanto para aquele empresário que apostou e quer juntar a Movix, tá? É um ambiente digital onde o cliente vai entrar, aí ele entra para ver o rastreamento do veículo dele, só que lá ele tem a possibilidade de pagar a multa, ele tem a possibilidade de monitorar o alarme dele, tem a possibilidade de pagar o IPVA dele, ele tem a possibilidade de fazer um financiamento do carro dele, entendeu? De agendar uma manutenção, de talvez até alugar um carro, entendeu? Então, assim, é um ambiente com todas essas soluções. O empresário que vive só da receita do rastreamento convencional, básico, arroz com feijão, ele começa a ter produtos diferenciados, complementos de produtos, e levar o cliente para um ambiente que ele tem todos esses produtos na prateleira ofertados para ele, que ele contrata com um clique. A gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o aplicativo de estacionamento rotativo. Então, quer dizer, se você utiliza lá para estacionar seu veículo, lá você pode contratar um rastreamento para o seu carro, um alarme para sua casa, uma assistência 24 horas, que é o reboque, às vezes um segurinho, entendeu? Então, isso tudo vai ser lançado agora, já está no forno lá, preparando, a hora que lançar eu venho aqui. Eu vou te pedir para não contar para ninguém, viu? Não vou contar, não. Vou deixar para o vídeo falar por si mesmo. E tem outra coisa.
Porque a gente vai falando, a gente fala muito de frota e tal, mas a gente vai pensando na pessoa jurídica, mas não, tem a pessoa física, Exato. A ela tem maioria esse mesmo acesso. esse mesmo acesso. É o que eu te falei, o próprio cliente do estacionamento rotativo, que aqui em Belo Horizonte, para quem não sabe, não é mais o ticketzinho de papel, né? Você entra, cadastra seu carro no aplicativo e compra lá o rotativo para ficar meia hora, ou 4 horas, ou que seja, 2 horas. Então, lá nesse mesmo aplicativo, nesse mesmo ambiente, você pode contratar esses outros serviços. Seu cartão de crédito já está lá, você só... E sempre com muita segurança e praticidade, né? É o essencial, né, Bruno? Você tem hoje aí, você coloca o veículo aí na mão de uma pessoa, se ela quer cotar um seguro, ela tem que ligar para não sei quem, se ela quer fazer um negócio, tem que ir não sei outra loja, comprar um pneu tem que não sei aonde, dar manutenção, contratar um rastreamento é outra empresa, segurança eletrônica é outra, você fica com 10, 15 fornecedores ali. O pai que tem o filho ou a filha na faculdade, tem segurança porque sabe onde que o carro está estacionado, a hora que chegou, qual o caminho que fez. Cara, você dá um carro pro seu filho de 18 anos, acabou de fazer 18 anos, você dá um carro. Até que ele tenha uma maturidade para saber que não pode correr, que não pode trafegar em tal horário, em tal região. Ele tem que ter juízo. Você vai colocar uma ferramenta que vai te ajudar a ensinar isso para ele. Mas, meu filho, pode ir para a faculdade, papai vai te acompanhar, viu? Olha, tal hora você sai, você volta por esse trajeto, vem para casa. Amanhã você volta por esse outro trajeto, vem para casa. Entendeu? Velocidade máxima é isso aqui. E vai acompanhando. A hora que você pegou aquela confiabilidade, você fica mais tranquilo. Você entrega o carro pro menino, sai da faculdade, aí ele para no barzinho, aí ele bebe. Aí 3 horas da manhã ele tá não sei aonde. Tem um acidente. Você não sabe de nada, você tá no escuro, só sentado em casa de madrugada, esperando o menino chegar. A hora que chega, alívio, né? Então, quer dizer, é uma ferramenta de auxílio, de ajuda, né? De prevenção de perdas e de Enquanto riscos. muita gente pensa só pro lado ruim de ser vigiado, não É. quero ser vigiado, eu quero minha liberdade, todo mundo esquece do lado da segurança, Perfeito, é isso que é em mesmo. primeiro lugar, é a segurança, a A integridade. segurança. A pessoa saiu inteira, ela volta inteira. Com certeza. Eu sei aonde que tá, eu tenho essa segurança, não tem ninguém inventando as coisas para mim. Exato. Então faz muito sentido. Hoje, né, você pega um Uber e você compartilha o trajeto. Olha a tranquilidade que dá isso, né, cara? Agora imagina, você tá sua família lá, você tem um carro, né? Tá na mão do filho, da sua filha. E ainda tem equipe 24 horas, né? Tem o monitoramento 24 horas, né? A gente tem a equipe lá da central que tem empresas que não oferecem isso. Só te entrega a ferramenta e se der algum problema você se vira, né? A gente não tem a equipe 24 horas altamente treinado, que é essencial, para não tomar uma ação numa hora que não pode. Por exemplo, bloquear um carro em movimento, que é um perigo, você coloca outras pessoas em risco, né? Tem que ter aquela tranquilidade, tem que fazer as perguntas corretas no monitoramento de um alarme. Tem que fazer as perguntas corretas, avaliar a situação, leitura dos sensores, para ver se é um caso de arrombamento ou se é um disparo falso. Então tem todo um treinamento, uma equipe está ali especializada. A gente tem um tempo de mercado aí grande, né? Desde 2007, trabalhando na área. Então, assim, construindo uma história, clientes satisfeitos, clientes que são vitrine, que estão aí para 2007, 2008 veio uma crise financeira mundial, depois, mais recente, 2020, né? Covid. O Covid, e mesmo assim crescendo. Então, graças a Deus. Tem muito a dizer sobre a história da Movix. A cabeça lá na frente o tempo todo. Pensando, visão de futuro, né? Pivotando essa parte convencional para um ambiente digital, possibilitando parceiros não concorrentes, né, entrarem para o projeto, fazer parte de tudo isso. E então estamos com estrutura para atender em diversas regiões do Brasil. Entra movix.com.br. Você que é empresário de rastreamento que quer entender mais sobre o projeto de consolidação, digita lá no YouTube Projeto Consolidar Movix.
você vai entender uma explicação um pouco melhor. Tem tudo lá de produtos e a equipe está lá à disposição, né? Aqui em Belo E Horizonte. só lembrando que você já falou aqui, está registrado, lançamento do Com produto, certeza. a gente faz aqui e vamos ver se a gente faz em formato live. Uma boa ideia. Vamos fazer. Certo? Vamos E aí fazer sim. a galera pode perguntar ao vivo. Coloca a participação aí Isso. aberta. Vamos fazer sim, sem dúvida. Transmitindo nas redes sociais, né? Da Claro, empresa, claro. sua também. Vamos fazer. Léo, eu agradeço imensamente a sua visita, a sua disponibilidade de vir aqui e falar sobre um pouco da sua vida e o que é a Movix hoje. Eu que agradeço, obrigado. Eu agradeço muito a consideração, você ter lembrado da gente aí, viu, pela amizade de tantos anos. Sim. Né? E estamos aí à disposição. Você está de parabéns mais uma vez aí pela casa, pelo estúdio, pelo programa, viu? Desejo muito sucesso. Portas abertas sempre, viu? Tamo junto aí. Eu quero divulgar o podcast, né? Em todos os canais que eu tenho lá para todo mundo assistir também. Tá de parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Como vocês puderam perceber nessa conversa enriquecedora com o Léo Saldanha, a Movix vem crescendo, vem trazendo muitas novidades e por falar em novidade, agora nesse segundo semestre tem mais coisas chegando aí desse super app, vocês estarão por dentro de tudo. Desde já agradeço todos vocês que estão acompanhando, muitíssimo obrigado, fiquem atentos, em breve teremos mais novidades ainda. Grande abraço.